Você quer trabalhar em seus projetos com precisão, medidas com centímetros, com milímetros ou metros, porém falaram para você que apenas o AutoCAD, o 3ds Max e o Revit que te possibilitam trabalhar dessa forma. Mentiram para você. Nesse vídeo agora eu vou mostrar para vocês como você pode trabalhar com precisão dentro do Blender. Então vamos lá. Olá, meu nome é Edgar e eu estou aqui agora para te mostrar uma forma simples, prática e rápida de se trabalhar com precisão dentro do Blender 2.8, né? Esse vídeo ele está sendo gravado com a versão 2.80, porém ele se estende a todas as versões do Blender a partir da 2.80, então 2.81, 82 e assim sucessivamente. Então, dependendo de qual você esteja agora utilizando, os métodos eles não vão ser alterados, né? Os ícones e tudo mais vão permanecer. Bom, espero, até porque essa versão do Blender ela já é a versão quase que final ou final, né? Porém com modificações bem pontuais. Então vamos lá. Como eu falei na intro, muitas pessoas acham que apenas softwares como o 3D Max, o AutoCAD, o Revit, vocês conseguem trabalhar com precisões milimétricas, né? Milímetro, centímetro ou metros. E não é verdade. O Blender ele também costuma... Você pode trabalhar, não é costuma, você pode trabalhar de uma forma em que você vai utilizar essa precisão toda, né? Você vai conseguir, por exemplo, se você quer criar uma parede com 2 metros, 2 metros e 30, 2 metros e 50... você consegue, e não só isso, né? Não só uma parede, você pode, por exemplo, estipular tamanhos de objetos, né? Isso tudo você pode estimar sem problema nenhum. E utilizando recursos assim, extremamente simples dentro do Blender. Então vou mostrar para vocês aqui agora. No Blender, toda vez, primeiro, né, você pode escolher o tipo de unidade em que você vai trabalhar, tá? Como é que você faz isso? Basicamente você vem aqui do lado, nesse ícone aqui, lateral, procura aqui por Units, tá? E aqui você tem todos os parâmetros de medida dentro do mundo do Blender. Então você tem aqui o sistema de unidade, que é o métrico, né? Então você pode usar o imperial, que aí já é uma configuração mais de polegadas, né? Radiandos e outras coisas. Aqui ó, você tem o imperial, então você já muda ó, o degrees, o radiando, então você tem polegadas, né, milhas e etc. Óbvio que nós aqui temos como padrão o padrão métrico, onde a gente utiliza metros, centímetros, milímetros, quilômetros, etc. E aí você tem a unidade de escala, quer dizer, o que seria isso? É 1 para 1. Então, 1 metro seria uma unidade dentro do mundo do Blender. Entendeu? Então você pode trabalhar, você pode aumentar se você quiser. Aqui nós temos o grau. Então, você pode escolher radiando também. E você tem o comprimento, então você pode utilizar metros, micrômetros, milímetros, tá? E o tempo em segundos, dias, horas e assim sucessivamente. Depois que você fez a sua configuração, por padrão, o Blender ele já vem com essa configuração, ok? Por quê? Porque como é desenvolvido na Holanda, a Holanda ele utiliza o padrão, vamos dizer, o normal. Não é o padrão americano. O padrão americano eu acho que é só os Estados Unidos realmente que usam. O resto do mundo usa tudo padrão normal, de metros ao invés de milhas. E aí você vai me perguntar, tá, Edgar, mas o que isso aqui influencia na hora de, por exemplo, eu fazer uma medida? Então eu tenho uma linha e eu quero saber qual é o tamanho dessa linha. Por quê? Quando você ajusta toda essa parte, essa configuração, né, você tem a possibilidade, por exemplo, quando eu coloco um plano aqui, né, eu não sei qual é o tamanho desse plano a princípio, né? Eu não estou vendo os valores,
mas eu sei que cada quadradinho desse aqui tem 1 por 1. 1 por 1 o quê? 1 por 1 metros. Lembra que a gente estava falando com relação a um aqui, ó, na unidade? Então, unidade é a escala da unidade, então é 1 para 1. Então, a cada um quadradinho desse aqui, eu tenho ele valendo 1 metro. Então, esse plano, ele tem 2 por 2, tá? Essa é basicamente a visão que você já tem logo de início. Porém, óbvio que a gente sabe que quando você está fazendo uma maquete, você tem uma precisão um pouco maior. Então, por exemplo, se eu escalonar esse cara um pouco para cá em X, agora quanto eu tenho aqui? Não sei, né? Eu sei que isso aqui é 1 por 1. Então aqui eu tenho 2 e mais alguma coisa para cá. Mas quanto para cá? Aí você consegue começar a enxergar as proporções dos elementos. Você vem aqui em itens e aqui nós temos, ó, dimensões, que são as dimensões do nosso objeto, tá? Então, por exemplo, você está vendo aqui que em X agora ele tem 2,85 m e em Y 2 metros e em Z é um plano. O plano ele tem 0. Se eu colocar aqui agora, por exemplo, uma esfera, eu consigo enxergar que eu tenho 2 por 2 por 2. Você fala, pô, mas a esfera, né, ela não tem... não é o comprimento dela, é medido pelo raio. Sim, só que é o seguinte, se você reparar, ela tá nessa proporção aqui, porém ela tem de raio, né, o diâmetro dela, ó, todo ela tem 2 metros e o raio dela tem 1. Né? Então você consegue enxergar isso aqui, ó, tá? Mesma coisa, um cubo. Por exemplo, se eu colocar um cubo aqui, mesma coisa, 2 por 2 por 2. E eu consigo trabalhar a escala dele, as dimensões dele aqui. Tá? Mas, qual é o grande lance aqui? Nós temos um problema se a gente começar a trabalhar com a escala. Quando eu trabalho com a escala do meu objeto, eu não tenho mais a escala real. O que seria escala real? Valor de 1, 1, 1. Essa é a escala real do mundo, do objeto no mundo. Tá? E aí se eu for começar a trabalhar com medidas de edges mesmo, que o Blender tem como fazer, você pergunta, pô, mas como é que eu faço isso dentro do Blender? É muito, mas muito simples trabalhar com medida de edges dentro do Blender. Eu entro no modo de edição e entro aqui em vértice, ou você vem aqui em Object, Edit Mode. E aí olha que legal, se eu selecionar duas edges, você fala, ah, não apareceu nada, né? Mas você vem aqui, ó, nessa opção e marca aqui embaixo, a gente tem uma paradinha chamada Measure. Measurement. Então você tem o Edge Length, Edge Angle, Face Area e Face Angle. Então quando eu marco esse cara, ele já mostra para mim que esse cara tem 2 metros. Opa, tá errado. Não tem 2 metros. Você lembra que lá a gente trabalhou, a gente deu uma escalonada nele. Então se eu entrar no meu Object Mode, ele está com 1.4 de escala. Então quando eu vier aqui selecionar na minha Edge, tá errado. Ele está mostrando como se a escala fosse tudo 1. Entendeu? E aí, Edgar, o que eu faço? Eu tenho que deixar esse cara tudo como 1. Então, para que nós possamos descobrir as medidas exatas de cada edge dentro do Blender, nós precisamos fazer o quê? Que todo o nosso objeto, nosso modelo, tenha como escala padrão 1, 1, 1. Ok? Então, é muito simples. Eu aperto Ctrl A, venho aqui do Scale, que é o aplicar. Aplicar a escala. Aqui eu posso aplicar várias coisas. Location, Rotation, Scale, All Transforms, quer dizer, todos os transformadores, né, as transformações que eu fiz aqui em Location, Rotation, Scale, ou Rotation, Scale, né, e tem outras coisas aqui que ainda não interessa para vocês. Mas qual é a diferença para cada um desses? Né? Então, se eu aplicar o Location, o meu pivô ele vem para cá, porque ele tem que resetar, ó, ele veio para cá e vai ficar 0, 0, 0. Porém, o pivô do meu objeto ele está
fora do centro do meu objeto, entendeu? Agora, quando eu dou em escala, o que que ele faz? Ele bota tudo como 1 aqui. E aí agora, se eu entrar aqui na edição, no Edit Mode, agora sim, a minha edge ela tá com 2,80 m, tá? Uma coisa legal também que você pode fazer, por exemplo, aqui tá 2,8 metros. Se você quiser botar assim, por exemplo, 2,80 m, você vem aqui, ó, nesse botãozinho, marca aqui, ó, 2,80 m. Eu não gosto disso porque ele muda aqui também nos parâmetros, tá vendo? E aí é muito chato você ter que colocar sempre valores. Eu costumo, se eu quero centímetro, coloco 0,1, né, ou 1,5. Eu sei que eu vou ter 1,5 metros, né, 1,5 m. Para mim tanto faz. Então, ó, é simples, só eu marco aqui o tamanho da minha edge. Porém, vem o grande lance, que é o quê? Se eu só fizer isso, quando eu tiver o meu, por exemplo, objeto dividido, quando eu marcar aqui, ele vai mostrar essa edge com 1,40 e essa edge com 1,40. Então começa se eu tiver o meu objeto mais picotado, começa a me dar trabalho para descobrir quantos metros tem, por exemplo, uma parede. Vão dizer que eu tenho uma parede que tem por exemplo, isso aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui é uma parede e aí aqui é uma porta, tá? Quanto tem isso tudo? Eu não tenho o piso aqui, vamos dizer aqui, né? Quanto tem isso tudo aqui, né? Qual é esse tamanho todo? Aí, putz, eu tenho que vir aqui ou selecionar vértice ou edge e descobrir, ó. Tem 54 centímetros com mais 91 com mais 54. Você entendeu? Começa a ficar picotado. E aí vem a segunda solução, que nós temos 3. Não é mais aproximado, mas basicamente nós temos 3. Vem a segunda, que é um add-on chamado Mensure Tools, tá? Esse Mensure Tools é muito legal. Você clica aqui, ó, e aí você começa entra, é óbvio, aqui, e começa a ter a possibilidade de fazer medições. Então, por exemplo, se eu clicar nesse segmento, clicar aqui, ele vai me dar os segmentos. Tá vendo? Cada segmento desse, ele vai me dar um valor. Mas, por exemplo, eu posso marcar a soma. E o legal é que ele deixa as cotas, tá? Então ele vai deixando as cotas para você dos valores. Então, ó, e aí aqui embaixo você tem os valores, ó, precisão de 2 pontos, 3, 4, né? A distância ele mostra. Aqui você pode dar uma trabalhada no text, né? Ó, aqui você pode tirar a escala dos números, tá vendo? 1 para 1. Aqui você pode mudar a posição aqui, ó, da escala de 1 para 1, né? Aqui você pode mudar a escala da posição, né? Aqui você pode digitar o que você quer no scale, aqui você aumenta a fonte. Aqui você pode esconder a unidade. Esse aqui você pode mudar as cotas. Então você pode digitar qualquer coisa aqui só para renomear, você pode esconder aquela cota, entendeu? E é óbvio, você pode deletar todo mundo, entendeu? Então é uma configuraçãozinha que você pode marcar isso como renderizável, que é uma coisa bem bacana, que, por exemplo, você pode fazer uma planta baixa inteira dentro do Blender e renderizar com as cotas, com tudo. Você pode selecionar uma área, né, e fazer o cálculo da área, tá vendo? Ó? Ele faz o cálculo da área para você. E, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, essa área e mandar calcular a área, olha lá, ele calcula a área para mim, ó, de 2,8 metros quadrados, tá vendo? Isso é muito legal. Óbvio, posso deletar, eu apago todos. Eu posso marcar o eixo em X, então eu posso descobrir o eixo só em X.
ou eu posso em Y ou em Z. Entendeu? Então eu posso, por exemplo, deixa eu deletar todo mundo aqui, ó. Delete all. Eu posso pegar um vértice aqui, pegar o X, então ele vai pegar o eixo em X, qual é o vértice para o próximo, em Y, ó. Tá vendo? Para o próximo, ou para o meio, na verdade ele faz o cálculo para o meio, e em Z, ó. Então eu consigo descobrir o meio do nosso objeto. Então se eu, por exemplo, puxar esse cara para cá, vão apagar todo mundo de novo. Eu quero descobrir o meio, ele não vai pegar aqui, ó. Opa, deixa eu deletar aqui. Tem que selecionar o vértice em Y, em X, ó. Ele sempre vai pegar o meio do seu objeto, tá vendo? Ele vai te dar sempre o meio, o segmento. Eu posso fazer anotações, é óbvio, né, do que eu quiser. Então esse é um método um pouco mais trabalhado, tá? Mais elaborado, é bem legal. Dá para você, igual eu falei, dá para você fazer o render das cotas. Ah, ele não renderiza por quê? Óbvio, porque eu não tenho uma câmera. Então se eu pegar aqui a câmera agora e eu fizer aqui o render, save render image. Ah, aqui é para animação. Deixa eu ver aqui. Image Editor, Render Result, Mensure Output, aqui ó. Tá vendo? Então ele renderiza para você as medidas, tá vendo? E aí depois, como ele renderizou em alfa, o que você pode fazer? Eu posso pegar, fazer o render do meu fundo e simplesmente, olha que bacana, cara. Eu venho aqui no Compositor e pego esse cara, tá? E venho aqui, pego, ao invés do render layer, eu pego aqui um input, um image, aí vou pegar o Mensure e vou soldar aqui e vou juntar, fazer uma comp, ó. Opa, é aqui mesmo, peraí. Tá lá, ó. Óbvio que não tem iluminação, não tem nada, mas eu consigo deixar os valores dela impresso nos 3D, né? Então eu consigo fazer tudo isso de forma bem prática. E se você quiser algo mais rápido e direto, só ali para você saber qual é a sua proporção, qual é, né, seja o que for, é muito simples. Eu aperto o T, vem aqui do lado, eu tenho o Mensure. Então eu clico aqui, arrasto e solto. E aí eu tenho mais ou menos a minha medida. Eu sei que isso aqui tem 2 metros, então eu consigo, ó, andar para cá, ó. Tá vendo? Eu consigo trazer esse cara para onde eu quiser, para mim descobrir, por exemplo, a medida, o ângulo que eu tenho aqui. Então, por exemplo, óbvio que esse já é um pouco mais no olhômetro, né? Não tem uma precisão. Mas se o cliente chegou e falou, poxa, diga, quanto tem essa medida aqui? Você vai lá rapidinho, aproximadamente X, né? É só para aproximação, é só para o cara ter uma ideia. Então, por exemplo, né, quem trabalha não só com maquete, nada disso, personagem. Poxa, qual é o tamanho desse personagem? Eu queria ele com 1,60 m. Pô, pega isso aqui, estica e vê. Putz, pega de frente, né? Pega o frontal aqui, então você vem frontal, tuf, aí vem aqui, Mensure, faz assim, tuf, ó. Aí, pô, tá atrapalhando. Aí você consegue, opa. Se você fizer assim, ó lá, você já consegue ver mais ou menos que tem quase 2 metros. Aí, ó, você pode mover o ponto para onde você quiser e tá lá, ó, 2 metros. Então você consegue ter mais ou menos as proporções. E outra, se você clicar aqui na linha e puxar, ele começa a medir o ângulo para você. Olha que bacana, né? Então você consegue ter o ângulo de forma rápida e prática. Só que eu não consigo, tá vendo? Puxar mais, ok? Então, ó, puxo aqui uma vez só. Então só tem um ângulo. E aí é óbvio, eu consigo carregar esse ângulo para qualquer lugar. E também esses caras para qualquer lugar. Então assim, é muito legal. Tem essas formas bem práticas assim de se trabalhar com escala dentro do Blender.
Vocês vão curtir bastante isso aqui. Vocês podem fazer planta baixa, vocês podem fazer de tudo dentro do Blender que funciona. Ah, Edgar, eu estou trazendo o AutoCAD e as escalas estão completamente fora. Lembre-se sempre de deixar os seus objetos sempre com a escala 1 para 1 para 1. Tem que estar tudo 1 aqui, senão os valores, as medidas estarão realmente erradas. Beleza? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido muito útil para vocês, né? Se vocês curtiram ou não curtiram, deixe o like aí embaixo, né? Se inscreve no canal, porque eu vou estar começando a postar com muito mais frequência os vídeos, e vídeos bem interessantes, vídeos sobre produtividade. Logo, logo estará vindo uma série muito legal chamada Vida de Freelancer, tá? Que eu vou contar tudo sobre como é ser um freelancer, né? Trajetória, como se portar, vai ser muito legal e teremos muito mais novidades, tá? Então acompanhe a gente aí, sempre a gente vai estar deixando algum link na descrição. Então, por exemplo, se você entrou, está assistindo o vídeo agora e daqui a um mês, né? Volta no vídeo e dá uma olhada na descrição, pode ser que tenha informações novas na descrição do vídeo, de um tema relacionado, um conteúdo mais variado sobre algum curso que a gente está lançando por aqui, beleza? Então espero que curtam e até a próxima aula. Valeu!